Belezinha? Já estamos gravando, tá, pessoal? Então, era só o assunto que eu ia fechar com vocês na semana de prova, mas teve aquela problemaiada toda da água lá da escola, ficou muito atípico as aulas, tá? A gente teve problema. Ah, de vez em quando vocês vão ver meus gatos descendo as escadas, não se assustem, tá? Eles passam por aqui mesmo. Porque ficou faltando eu falar um assunto só ali daquela parte introdutória, né, que a gente vai fazer uma parte introdutória dos conteúdos, né, do Google Docs, que é a parte de gerenciar figuras e tabelas, tá? Não vai ficar grande, eu estou tentando montar essa aulinha para ter umas meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Já deixei aqui um texto aleatório que eu criei no chat GPT, para a gente poder usar as figuras lá nele, tá? Vou compartilhar minha tela para a gente poder começar aqui. Ah, tá aqui. Uhum, uhum. Tem uns novos modos de compartilhar aqui. Eu vou tentar esse da tela integrada. Se não ficar bom, que eu estou vendo ele daqui também, vão ignorar, vai ficar infinito ali, beleza? Passar aqui para o nosso texto. Deixa eu fechar aqui o chat um minutinho para ver. Tá dando para todo mundo ver aí, beleza, gente? Nesse modo? Sim. Sim. Tá, tranquilo. Tá? De vez em quando eu vou virar a cabeça para o lado que eu estou olhando o chat lá no outro dispositivo, tá? E vendo como é que está ficando a tela. Bom, então eu pedi para o chat GPT criar uma aula aleatória aqui de administração, mas o texto para a gente não é o principal, tá? O principal aqui para a gente, na verdade, é conseguir colocar uma figura dentro desse texto, ver como que vai ficar, tá certo? As várias formas de ver uma figura aqui dentro. E depois, numa outra tela, a gente vai ver como que a gente vai gerenciar essa figura com a tabela. Pode ser até no meio desse texto também, para ficar mais simples, tá? Eu separei também algumas figuras previamente aqui para a aula, e elas vão ser as mesmas figuras que vocês vão usar para fazer o trabalhinho depois, tá? Esse trabalhinho que vai ser individual, tá? Cada um vai fazer o seu e salvar lá na nossa pastinha para eu ver, tá? Vamos começar aqui inserindo uma imagem. Aqui do próprio Google Drive, eu já salvei essas imagens aqui, então fica mais fácil. Ele vai abrir aqui no meu Recentes. Isso, essa aqui foi a primeira imagem que eu separei para a gente. Ela entrou aqui no texto, na posição que eu coloquei, né? Acima do texto. Se eu arrastar ela um pouquinho para baixo, vamos ver se ela desce. Desceu. Isso. Né? Mais ou menos aqui. Mais um tiquinho, ela cortou o texto. Pronto. Tá? É uma imagem que está muito grande. Primeira coisa que vocês vão ver é que quando clica na imagem, aparece esses quadradinhos aqui, ó. Tanto na diagonal, quanto na lateral, quanto em cima, quanto embaixo, tá? E tem uma bolinha aqui, que eu vou explicar depois também o que que é. Os quadradinhos são para a gente reduzir ou aumentar a figura. Se eu usar esses quadradinhos da lateral, eu reduzo aqui a figura, por exemplo, para cima ou para baixo, aqui na esquerda ou na direita ou na esquerda, deformando a figura. Ela não vai ficar igual à figura original. Tá? Que quando ele abre a figura a primeira vez, ele abre ela do tamanho original. Tá? Ou do tamanho que se enquadra o tamanho original dentro da folha. Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, a minha figura vai diminuir, mas ela vai deformar. Tá? A mesma coisa que assim, ó.
a figura dá uma deformada nas dimensões dela. Se eu deixar ela bem pequenininha aqui, ó, fica a figura inteira, mas ela vai deformando cada vez mais. Tá? Clicar aqui no botão voltar, para a gente voltar ela para o inicial, né? E se eu vou nesses da diagonal, não importa de qual lado que eu empurro, eu diminuo a figura na forma de retângulo e ela não deforma. Aqui. Tá vendo que vai tudo junto? Olha lá. Deixa ela menorzinha para dar para ver ela no enquadramento melhor. Aqui, quando eu puxo esse quadradinho aqui, vai tudo junto. Então a figura diminui sem deformar. Ela mantém as dimensões originais dela e aumenta ou diminui. Agora ela já está num tamanho legal para a gente trabalhar aqui no texto. Segunda coisa que acontece é o seguinte: quando eu clico em cima da figura, ela me dá uma coisa chamada modos de texto. Aqui, esses modos aqui são como que a figura vai ficar. Se você para o mouse em cima, ele dá para a gente... Deixa eu só ver quem está querendo participar, gente. Deixa eu permitir aqui. Pronto. Vamos voltar para a nossa tela. Se eu paro o mouse em cima, ele fala para a gente... Por exemplo, esse inline, ele deixa a figura dentro de um pedacinho do texto. Tá? Aqui, ó. A figura saiu do lugar, não tem problema. Tá vendo? A figura fica com um pedacinho do texto. Esse daqui, que é o mover, a figura fica entre o texto, tá vendo? Deixa eu colocar aqui na parte inicial, onde ela estava mesmo. E a figura está livre, tá? A gente pode mover ela para um lado, para o outro. Depois eu vou mostrar um jeito de deixar essa figura mais centralizada, bonitinha ali para a gente. Tá? Ela fica livre no meio do texto aqui, texto para cima, texto para baixo, nesse modo quebra de texto. Esse modo daqui, deixa eu colocar ela aqui no canto, é um dos modos que eu mais gosto para a gente, que é o modo ajustar texto. O texto sobe e fica do lado da figura. Tá vendo? E também tem as opções da figura ficar atrás do texto e da figura ficar na frente do texto. Esse mover com texto, ele quer dizer que se eu mover o texto, a figura vai mover junto. Por exemplo, se eu der alguns enters aqui para descer o texto, tá, a figura ficou parada, deixa eu colocar ela em outro modo, que ela está no modo frente do texto e trás do texto, vamos deixar nesse daqui, ver se agora vai certinho. Não. Vamos ver em qual que ele vai funcionar direitinho. Deixa eu descer o texto um pouquinho aqui. Agora tá certo. Ela vai descendo junto com o texto, tá vendo? Naquele modo ali que a gente viu que era o mover com texto. Se eu deixar a posição fixa na página, ela não sai do lugar. Se eu mover o meu texto, tá vendo? O texto vai descendo e a figura não altera a posição dela, tá? Algumas utilidades que isso aqui tem. Vamos voltar ela para aquele modo que eu estava colocando, que é esse modo em texto. Né? Subir ela um pouquinho aqui. Tá? Outra coisa que acontece é que se eu tiver com a figura selecionada, por exemplo, vamos colocar ela aqui naquele modo que ela estava entre textos. Tá? Tem como eu centralizar essa figura. Tá? Aqui ele mostra para a gente a linha do centro, tá vendo? A gente pode centralizar ela manualmente. Tá? Ah, mas tem como a gente centralizar ela usando o texto centralizado? Depende do tipo de figura e depende do tipo de texto, tá? Aqui, por exemplo, ele centralizou apenas o texto, né? Vamos justificar de novo. Porque essa figura aqui, ela tá livre no texto, tá? Embora esteja nesse modo.
Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui, gente, dessa primeira parte da visualização da figura, como que ela funciona? Estou falando depressa demais? Alguém não entendeu alguma coisa? Tranquilo. Tá. Tudo bem. Então vamos continuando, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, que eu estou acompanhando o chat, tá? Eu vou então continuar com a aula, vou continuar falando. E aí, se aparecer alguma dúvida, vamos fazer essa dinâmica. Coloca no chat, eu respondo, tá certo? Durante a aula aqui, para a gente não ter que ficar parando, eu ter que ficar perguntando assim. Na época da pandemia, a gente fazia muito isso, tá? A gente fica parando para perguntar, agora tem esse sistema que a gente pode acompanhar em 2 dispositivos, tá? Bom, continuando aqui, vou deixar a figura aqui no nosso cantinho, vou deixar naquele modo em texto mesmo, tá? E uma coisa que a figura tem também, esse ambiente de figura, quando a gente clica nela, eu posso clicar com o botão direito do mouse e aparece essas opções aqui para mim. Recortar, copiar, colar sem formatação, aquelas opções que já apareciam, mas aqui aparece uma opção diferente, que é a de cortar a figura. Eu, inclusive, andei cortando algumas das imagens que vocês mandaram para mim lá no primeiro arquivo, tá? Depois vou terminar de fazer isso em todas, né? Eu posso vir aqui e cortar a minha imagem. Selecionar um espaço dentro dela, que vai ficar aqui, e aí, depois que ela cortar, esse pedaço de lá some ela. E o meu texto fica só o pedaço que foi cortado. Isso é muito bom, por exemplo, quando você pega uma imagem e não quer a imagem inteira, você quer só um pedaço da imagem. Tá? Ou se você quer só o seu rosto, você tem uma foto de corpo inteiro, achou aquela foto bonita, por exemplo, quer só o seu rosto para pôr no currículo. Você pode cortar a imagem e deixar só o seu rosto. Tá? Tem essa possibilidade. Se você voltar no modo cortar, ele te dá a imagem toda de novo. Para voltar a imagem para o total, é só ir até o limite da imagem de novo, bonitinho. Tá aí nossa imagem cheia de novo. Tá? É bem útil, usa mais do que a gente imagina, tá? Dá para a gente substituir a imagem por outra, que a gente quiser. Ah, já estou com a imagem na posição correta, mas não era a imagem que eu queria, quero substituir por outra imagem. A gente vem aqui no Google Drive, por exemplo, está ali a imagem selecionada. Eu escolho essa aqui, que era a segunda imagem. Ele vai substituir a imagem, vai manter o tamanho, vai manter todas as alterações que a gente fez. Essa é uma imagem que é bem grande também, e ela já ficou certinha do jeito que a gente queria ali, tá? Então tem essa opção também, que usa bastante esse redefinir imagem. Ele volta a imagem para o original, a gente não vai fazer isso, tá? Tem esse texto alternativo, que é uma questão de acessibilidade. Você pode, por exemplo, colocar um texto para quem é daltônico, não consegue ver a imagem, as cores, tá? Explicando o que é o texto. E o principal para a gente aqui é esse ver mais ações, tá? Aqui a gente pode mudar a paisagem, a página para modo paisagem, salvar no Keep e tal. Ah, sim. Não. Cadê o meu? Tamanho, rotação, todas as opções da imagem. Depois a gente vai vir nisso. A bolinha aqui, que eu falei que eu ia te falar, é para ela rodar o texto. Tá vendo que aparece um ângulo quando eu mexo ela para um lado ou para o outro? Esse ângulo é a rotação da imagem. Vamos supor que eu quero rodar ela 45 graus. Ficou nossa imagem deitadinha 45 graus. Ela ocupou um espaço maior no texto, mas tudo bem. Tá? Outra coisa que a gente vai querer ver aqui é esse cara aqui. Ó. Quando a gente clica em cima da imagem, dá aquelas opções, nesses 3 pontinhos aqui, tem todas as opções de imagem. Tá? Voltou naquele aqui. Ele abre essa janelinha aqui do lado com várias opções da imagem para a gente. Por exemplo, aqui tem tamanho e rotação. Tá certo?
Vamos supor que eu rotei a minha imagem, não estou conseguindo voltar ela para o lugar, quero que ela fique bonitinha. Fica bonitinha de novo, com rotação de 0 graus, a gente vem aqui no ângulo, muda para 0, automaticamente, tá vendo? Ele já mudou a nossa imagem aqui. Se eu mudar, por exemplo, para 30, ele vai rodar ela 30 graus. Se eu mudar ela para 90, ele vai deitar a imagem. 180, nossa imagem vai ficar de cabeça para baixo. Vamos voltar aqui para o nosso 0 grau. Tá? Outra coisa, vamos supor que eu quero que a minha imagem seja o mais próximo possível, ela é um retângulo, não vai ficar assim, mas que ela tenha dimensão máxima de 5. A gente pode mudar aqui para 5 na altura, na largura, e ele automaticamente vai mudar a proporção da altura para ficar na escala certinha, tá? Agora, vamos supor que eu quero que essa imagem seja um quadrado de 5 por 5, bonitinho. A gente vem aqui, desmarca a opção bloquear proporção, que com essa opção ligada, ele mantém a imagem na proporção correta dela, tá? E aqui eu vou distorcer a imagem, mas ela vai ficar na proporção que eu quero. Ela ficou um quadrado de 5 por 5 aqui para a gente. 5 centímetros por 5 centímetros de altura. Tá? Vamos deixar ela dessa forma. Aqui tem aquelas mesmas opções de ajuste do texto que a gente viu anteriormente. Tá? Tá. Aqui na posição, tem aquele mover com texto, fixar na página, posição da página que a gente quer que ela fica. Caso você receba um texto com isso, mas acho até bobagem. Esse novas cores, eu posso mudar a cor da minha imagem. Por exemplo, se eu quiser esverdear a imagem, se eu quiser amarelar, se eu quiser deixar ela rosa, tá? Vou deixar ela nesse tom de azul. Não é um tom que fica ruim, né? É um tom mais sóbrio para o texto. Deixa eu subir ela aqui um pouquinho para ficar ali na linha do texto, isso. Ajustes aqui, a gente tem ajuste de brilho e contraste. Não compensa mexer nisso, a não ser que você tenha uma imagem muito escura. Aí você vai lá e aumenta o brilho dela, tá vendo? Aqui eu fui exagerado para vocês verem, tá? Aqui, por exemplo, colocou essa imagem, achou que o 0 está ruim, você pode ir aqui na setinha, aumentando de 1 em 1 brilho, até ele ficar onde você quer, tá? E o contraste é aquela diferença entre o escuro e o claro, tá vendo? A gente pode aumentar o contraste aqui para deixar uma imagem com alto contraste. Tem gente, por exemplo, que só enxerga em alto contraste, tá? Não sei que tipo de texto vocês estão fazendo. E tem esse aqui que é opacidade. Quando eu deixo a opacidade em 50%, a minha figura fica meio escurinha, tá vendo? Vamos deixar em 25% aqui. E vou mudar para aquele modo da figura ficar atrás do texto. Tá vendo? Ficou uma imagem no fundo, como se fosse uma marca d'água, tá? Isso usa muito também. Tá? Então, é aqui em opacidade que a gente mexe com isso. 100% tá lá a figura sólida. Tá? E aqui a gente tem o texto alternativo, que é aquele texto que a gente põe na imagem para ela ficar bonitinha ali. Bom, agora vamos supor, eu tenho umas outras imagens aqui, que eu quero colocar 3 imagens, quero que elas tenham proporções parecidas e quero botar uma legenda embaixo de cada imagem. O jeito mais fácil de fazer isso é com uma tabela. Eu venho aqui e insiro uma tabela de 3 por 3, quer dizer, com 3 linhas, com 3 colunas e 2 linhas, né, a tabela 3 por 2. E aqui, ele já vai colocar para a gente as imagens do tamanho certinho para cada coluna aqui. Tá?
Então, aqui vão inserir imagem do Google Drive. Vamos pegar a nossa primeira imagem. Vamos pegar agora a nossa segunda imagem aqui. E vamos pegar a nossa terceira imagem. Salvei até mais. Vou pegar essa aqui da sala de aula. Bom, elas ficaram com proporções legaisinhas de largura, mas essa imagem daqui ela é um pouco mais gordinha. O que, que a gente faz para ficar igual? A gente vem aqui e corta ela. Aí eu posso cortar ela por aqui, até ela ficar na proporção da altura das outras. Ó. Prontinho. Agora ficaram as três do mesmo tamanho. E aqui vamos colocar, né? Escritório. Vamos colocar aqui sala de estudos. E vamos colocar aqui sala de aula. Vamos centralizar todo mundo aqui. É só selecionar, vir aqui na opção de texto e centralizar. Tá? Ctrl Shift E também mas não precisa decorar esse atalho. E tem um problema no caso da tabela. Tá? É o jeito mais fácil de fazer. Se eu fosse colocar aqui as figuras no braço, ia demorar um tempão, ia dar uma trabalheira, não ia ficar bom. Já tentei fazer isso em vários textos. Né? Não fica bom. Só que tem um problema, fica essas linhas, tá? Da tabela. Tem como tirar as linhas da tabela. Como que a gente vai fazer isso? O jeito mais fácil é selecionando a linha. Tá vendo que eu clico, a linha seleciona? Vou apertar a tecla Ctrl aqui no teclado para poder selecionar várias linhas ao mesmo tempo. Tá? Aqui foi, aqui foi. Ah, tem como selecionar tudo ao mesmo tempo? Tem, mas eu vou falar disso numa outra aula. Nossa aula de hoje é para falar da parte de figuras, tá? Senão também a aula vai ficar muito longa. E é uma coisa que a gente usa muito, trabalhar com figura em texto. Tá? E a gente já viu que mexer na figurinha fora de uma tabela, dentro do texto, vocês viram lá em cima como que é confuso. Você colocou a figura dentro da tabela, isso dificilmente acontece, tá? Viram que quando eu selecionei, abriu isso aqui em cima? Isso aqui é o controle da nossa linha, tá? A gente pode deixar nossa linha tracejar, pontilhadinha, igual ficou agora, por exemplo. Tracejada, igual ficou. E sólida. Aqui é a grossura da linha. Só que aqui o que a gente quer é a cor da linha. Eu posso deixar as linhas vermelhas, ficou mais simpático, né? Posso deixar as linhas num verde mais parecido com aquele verde que a gente está usando. Mas o que a gente quer é deixar sem a linha aparecer. Como a cor do nosso papel é branco, aqui não tem a opção sem linha, a gente escolhe aqui o branco. Quando eu escolhi o branco, que ficou da cor da folha, eu tenho que escolher a cor da folha. Se eu tiver uma folha de cor pastel, eu tenho que escolher aquela cor mais próxima, mas geralmente a gente usa a folha branca. Ficou aqui bonitinho, desapareceu as linhas, ficaram as figuras bonitinhas, uma do lado da outra, do mesmo tamanho, os nossos textos de referência centralizados. A gente pode vir e mudar, ele não vai sair do lugar, tá certo? Se eu colocar, por exemplo, um texto muito grande, sala de aula, onde estudamos administração no Dom Pedro II. Ficou um texto grande, ele desceu a linha e não saiu da formatação, porque ele está dentro daquela tabela. Ah, professor, mas os daqui não ficaram centralizados bonitinho com o outro. Depois a gente vai aprender a fazer isso, tá, pessoal?
Isso aqui é só uma parte introdutória mesmo dessa parte de figura que a gente não falou. Eu fiquei para falar. Vamos pegar isso aqui. Depois eu vou falar de tabelas, que é a última coisa que falta para a gente falar, para a gente encerrar o nosso assunto aqui, tá? A atividadezinha de tabela já vai ficar para o bimestre que vem. Essa atividade que a gente vai fazer aqui vai ser a última do bimestre, tá? E era isso que a gente tinha para falar, das formas de figura, como colocar a figura no texto, como trabalhar com ela. Eu acho mais fácil de trabalhar a figura aqui que no Word, mas aí vai de gosto, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora sim a gente está finalizando a nossa aulinha ali, com um pouco mais de meia hora, tá? Pouco menos, na verdade, né? A gente demorou um pouquinho para começar. Tem tempo, tá? Posso ficar com vocês até uma hora aqui, não acho necessário, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pode abrir o microfone para responder, gente. Não tem problema não, hein? Deixa eu parar a apresentação. Eu aqui recebendo mensagem do WhatsApp durante a aula, ai que tristeza, tá? Então, pessoal, tranquilo? O Docs serve sim para criar logotipo, tá perguntando aqui, o Docs serve para criar logotipo? Dá para criar pelo Docs, mas não fica legal. Se você for criar um logotipo, compensa você usar um aplicativo que chama Canva. E aí você pode usar essa imagem no Docs, por exemplo, como uma marca d'água, tá? Você centraliza a figura no texto, faz uma marca d'água, deixa ela opaca, bonitinha para ficar, põe ela atrás do texto e fixa, tá? E tem como você pedir para ela ser uma logomarca mesmo. Aí ela vai repetindo ao longo do texto. Você muda a página, ele já copia a marca d'água embaixo, tá? Mas para fazer logotipo, editor de imagem bom é o Canva, tá certo? Para você colocar um logotipo como marca d'água no texto, dá para fazer, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Tudo bem? Tá tranquilo, então? De nada. André, né? André. Ah, tá, aparece aqui. De nada, viu? Tá. Aqui eu também posso abrir o chat agora, né? Que eu não estou mais compartilhando o texto, fica mais fácil aqui. Então, vou encerrar a gravação, tá, pessoal? Em breve aqui vai chegar para a gente. A gravação demora entre 1 e 12 horas. Da última que eu gravei aqui de teste, demorou 15 minutos. Mas assim que ela chegar, eu vou postar para vocês, tá certo? Uma boa noite a todos, tá? Se der tempo hoje ainda, eu termino lá a atividade e posto para vocês. Se não der, eu posto até amanhã, na parte da manhã, tá? Vânia, pode falar com a gente? Você levantou a mão? Pode deixar. Obrigada. Tá certinho. Sem problema, tá? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tá? Vamos aqui para a gravação.